Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em Filipenses, nas cartas aos Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Amém? Amém? Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, a partir deste momento, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha usar, Pai, a minha vida, ó Deus, e que eu seja somente, meramente um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, ó Deus. Aleluia, que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que seja, Pai, sejam as Tuas palavras, ó Deus. Aleluia, que eu seja somente um meio para, aleluia, o qual, ó Deus, a Tua palavra vai chegar, meu Deus, aos ouvidos daquele que necessita, ó Deus, ouvir a Tua palavra. E que o Senhor venha falar conosco, fale aos nossos corações, ó Deus. Aleluia, nos ensina, nos corrige através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, e que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento, Pai, aleluias, ó Deus, nos dar o entendimento da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que a Tua palavra, Pai, aleluia, venha transformar as nossas vidas, aleluia, que ela, meu Deus, venha penetrar no nosso coração, ó Deus, aleluia, e venha, meu Deus, aleluia, se expandir para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Senhor, aleluias, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, repreende todo o mal, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, seja queimado agora em nome de Jesus. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Versículo 7 aqui dos Filipenses, no capítulo 3, diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quando lemos essa palavra, nós lembramos de que passagem bíblica, né? O Senhor Jesus, Ele mesmo falou sobre isso. Em Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, ele declara: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E é isso que Paulo declara aqui, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que para ele era importante, tudo aquilo que ele considerava importante na vida dele, um dia, outrora, em tempos anteriores, tudo aquilo que ele considerava como algo a ser considerável, né? Para ele já não era mais importante. Aquelas coisas que ele tinha, que ele era, que ele poderia ser, já não era mais importante. O que era importante para Paulo era Jesus. Era Jesus. E tudo que ele tinha
tudo que ele era, tudo que ele possuía, tudo isso, ele declara que passou a considerar como perda por causa de Cristo, né? E eu fiquei meditando na palavra do Senhor, meditando sobre esta passagem, né? E o Senhor falou comigo que para ganhar, né? Para ganhar nós temos que perder. Para ganhar nós temos que perder, né? O que nós sabemos sobre Paulo, né? O que nós sabemos sobre Paulo? Sabemos que ele era, né, um fariseu, ele cumpria a lei, ele era hebreu, ele tinha cidadania romana também. Ele era uma pessoa, vamos considerar que seja nos dias de hoje, uma pessoa que é totalmente regrado, uma pessoa que segue à risca tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele separou para a vida dele, que ele designou para a vida dele, uma pessoa totalmente regrada. Era Paulo, né? E se nós olharmos aqui o contexto desta palavra, se nós lermos aqui os versículos anteriores, a partir do versículo 5, ele mesmo declara, né? A partir do versículo 5 aqui do capítulo 3, Paulo vai dizer: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era uma pessoa que seguia fielmente a lei, que fazia tudo aquilo que estava escrito de forma irrepreensível, sem alterar nada, sem mudar nada. Então é isso que nós sabemos sobre ele, que ele era uma pessoa, né, muito regrada, uma pessoa muito dedicada àquilo que ele escolheu ser. E ele acreditava, né, fielmente, né, na sua convicção que os cristãos que seguiram a Jesus era algo errado. Ele tinha essa convicção, e é por isso que ele declara que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível, porque ele acreditava fielmente naquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha aprendido. Então ele tinha ali muito conhecimento da lei, ele tinha muito zelo pela lei, ele era uma pessoa que olhando para ele, você não iria ver nada de errado na vida de Paulo, a não ser a falta de Jesus. Se você olhasse para a vida de Paulo, você ia ter Paulo como um exemplo para a sua vida, porque Paulo era uma pessoa dedicada àquilo que ele fazia, né? Então nós sabemos que a vida de Paulo era desta maneira, né? Ele tinha muitas razões para confiar em si mesmo, né? Muitas razões para se sentir superior aos outros. Ele tinha razões para isso, porque ele era uma pessoa ali, vamos se dizer, destacada dos outros, né? Aquela pessoa que se destaca no meio das outras pessoas era Paulo. Por ter o conhecimento que ele tinha, por ser quem ele era, ele poderia trazer isso para a sua vida. Ele poderia, né, trazer isso até os dias, né, os dias que ele estava escrevendo essas cartas. Mas o que nós vemos é uma pessoa totalmente transformada. Uma pessoa que teve a sua vida transformada quando teve um encontro com Jesus. E nós vemos que esse Paulo não é o mesmo Paulo de antes, né? Antes era Saulo, depois o Senhor Jesus mudou o nome dele para Paulo.
Então não era a mesma pessoa, não era aquele mesmo homem de antes, não era o mesmo homem que estava escrevendo essas cartas. Nós vemos um Paulo humilde, totalmente transformado, humilde nas suas atitudes, humilde nas suas palavras, humilde em tudo. Quem mais era humilde assim e que ensinou a sermos humildes? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele era humilde. E uma das passagens que mais retrata a humildade de Jesus é quando ele lava os pés dos discípulos. Porque ele era Senhor, ele era mestre. E quem poderia fazer isso por ele eram os próprios discípulos, eram aqueles que seguiam a ele, mas ele fez ao contrário, ele mesmo serviu aos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos e ele nos deu essa importante lição de humildade. Nós devemos servir ao invés de ser servido. E era isso que Paulo fazia em sua vida, depois da sua transformação. Era isso que ele fazia, ele servia. Ele servia primeiramente a Jesus, a Cristo e ao seu próximo. A igreja vai se expandir por causa das viagens missionárias de Paulo. Ela vai sair do território ali, né, de Israel, ali do território judeu, porque Paulo vai levar a palavra de Deus aos considerados gentios. Então, graças a Paulo, primeiramente, graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor Jesus e graças a Paulo, que o Senhor deu ali a ele, né, deu toda a capacidade para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse se deslocar em várias regiões e levar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Então nós vemos um homem totalmente transformado, um homem que não se vangloriou daquilo que ele era e daquilo que ele foi um dia. Nós vemos um homem totalmente transformado. Paulo aqui escreve aos filipenses, né? Ele escreve aqui palavras de ensino, né? Ele está aqui ensinando, né? Passando uma palavra de ensinamento para esses filipenses, para essas pessoas, né? O que aprendemos com esta passagem, né, de Filipenses, o capítulo 3? O que nós tiramos de aprendizado desta passagem? Que quanto mais conhecemos a palavra, menos nós somos enganados. O versículo 1, nós vamos ler aqui, ó. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Então a palavra, quanto mais ela é repetida, quanto mais ela é pregada, mais nós temos, né, ali a capacidade de aprender, de absorver. E aquelas palavras vão ficar gravadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E esta palavra, né, vai servir para nós ali como uma proteção, como algo que vai nos proteger do que é mal, do que não condiz com a palavra, porque ele mesmo declara aqui no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A palavra, ela que dá todo o suporte, ela que dá todo o conhecimento, ela que nos, né, abre os nossos olhos, para que nós não venhamos cair em ciladas, para que nós não venhamos praticar o mal, para que nós não venhamos, né,
cair em conversas alheias, baratas, né? Pregações rasas, ensinos, né? Falsos ensinos. É isso que vai nos guiar, é a palavra. Então, quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele tem esse cuidado de dizer a eles, olha, eu escrevo novamente, porque quanto mais eu escrever para vocês, mais vocês vão aprender. E não é ler novamente a palavra do Senhor, aprender de novo as mesmas coisas. Isso daí não é jogar tempo fora. Não é, né, uma coisa de se jogar fora. É uma coisa proveitosa. É proveitoso ler a palavra de Deus, é proveitoso reler a palavra de Deus, é proveitoso aprender a palavra de Deus. Né? Outra coisa que nós aprendemos aqui com esta passagem, o mundo e aquilo que ele pode oferecer não é importante. Versículo 8 vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. As coisas deste mundo não são mais importantes quando nós colocamos o Senhor Jesus na nossa vida em primeiro lugar. Nada deste mundo mais é importante. Não são os bens materiais, nada vai ser importante, mais importante que Cristo. Então o mundo e aquilo que ele pode dar, oferecer para nós, isso aí já não importa mais. O próprio Paulo considera isso como perda, considera isso como esterco, como algo que não tem relevância em sua vida mais, porque o importante é servir a Cristo, é seguir a Cristo, é fazer a vontade dele. Esse é o importante. E a palavra declara, né? A palavra está escrito, né? Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós esquecemos as coisas deste mundo, quando nós não damos a importância a este mundo, às coisas deste mundo, que não tem essa total importância, porque o importante é servir a Cristo. Quando nós, né, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar e damos a total importância para Ele, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O próprio Jesus declarou isso, a própria palavra declara isso. E para que nós venhamos viver isso, nós temos que confiar nesta palavra, nós temos que confiar em Cristo. Nós temos que ter fé naquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos. Outro ponto que nós aprendemos aqui com esta passagem é esquecer o passado e olhar para Jesus. Versículo 13, a partir do versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que esquecer aquilo que já passou. O que passou, né, passou, é passado.
nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o alvo. O nosso alvo é o quê? É Jesus. O nosso alvo é Jesus. E através de Jesus que nós vamos ter a nossa salvação, que nós vamos ter a nossa nova morada, é através dele, porque ele mesmo declara: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então o nosso alvo não é mais as coisas deste mundo, o nosso alvo é Jesus. Vamos esquecer o passado, vamos deixar as coisas que passou lá atrás e vamos olhar somente para frente, olhar somente para Jesus. Imagina, se Paulo ficasse ali sempre relembrando tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele foi um dia, tudo aquilo que ele deixou para trás. Imagina se isso ficasse se remoendo dentro dele. E é por isso que ele declara, Ele declara: esquecer das coisas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O passado já não importa mais, somente o que está na nossa frente. O que está na nossa frente? Jesus é que está à nossa frente. Outro ponto é viver de acordo com o que aprendemos, pois não adianta conhecer se não se vive. A partir do versículo 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está falando aqui? Que venhamos viver de acordo com a palavra do Senhor, com aquilo que nós já aprendemos. Com aquilo que já aprendemos do Senhor. Então que venhamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós aprendemos. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês já ouviram a palavra de Deus, vocês sabem, vocês conhecem. Então vivam de acordo com o conhecimento que vocês têm. Isso é para a nossa vida também, é para os nossos dias. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos revelou, tudo aquilo que nós ouvimos nas pregações, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Vamos colocar em prática isso na nossa vida. A palavra declara, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é como um farol no meio da escuridão. Nós nos guiamos, é pela palavra do Senhor. É pela palavra. Não adianta nós aprendermos e deixarmos isso parado. Deixarmos isso de lado. Porque nós estaremos virando as costas para o nosso Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós aprendemos dEle e nós não praticamos a palavra, nós viramos as costas. Que possamos viver de acordo com o conhecimento que nós temos e buscar cada dia mais o conhecimento da palavra de Deus, porque nunca é o bastante, nunca será o bastante. Nunca será o bastante nós conhecermos a palavra de Deus cada dia, cada vez mais. O Senhor nos ensina a viver de acordo com o conhecimento que temos dEle. Então vamos ser humildes, assim como Paulo teve a humildade, ele reconheceu, ele se quebrantou diante do Senhor, aprendeu do Senhor e ensinou, ele passou isso adiante. Então que possamos ser humildes como Jesus foi. Assim como Paulo aprendeu de Jesus e ensinou essa humildade aos outros, vamos
ser humildes, né? Ser obedientes, confiar no nosso Senhor, ter fé, né? Olhar somente para Ele. Porque tudo aquilo que nós somos ou temos não vale nada diante dele. Tudo aquilo que nós somos ou tudo aquilo que nós temos não vale nada. Somente o que vale é a confiança, o conhecimento. É isso que vale diante do Senhor Jesus. As outras coisas, aquilo que nós achamos, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso aí não vale nada para Jesus. Não vale nada. E como Paulo, né, considerou isso como algo a se perder, que nós também venhamos considerar todas as coisas deste mundo como algo a se perder, né? Porque é o que Jesus fala aqui na sua palavra, em Lucas: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe a todos nós. Que esta palavra possa ter falado com cada um, assim como falou comigo nesta noite.